Bom dia, gente. Vamos começar nosso quarto trimestre com o conteúdo de funções orgânicas. Então, nós vamos aqui e vamos começar o nosso conteúdo com as funções orgânicas. O que são funções orgânicas? Então, vamos lá. As funções orgânicas, certo? Vamos lá para a definição. A definição de função orgânica. Vamos iniciar aqui. As substâncias que nós temos no dia a dia, as substâncias orgânicas, elas foram divididas em grupos, esses grupos foram separados de acordo com suas características, vamos dizer assim, com suas propriedades químicas e físicas. E separamos esses grupos, essas substâncias, em grupos que chamamos de funções orgânicas, não é isso? Em cada função orgânica, eu vou ter lá o que a gente chama de um grupo funcional. O que é grupo funcional? É um átomo ou grupo de átomos que vai dar as características das substâncias dessa função, certo? Então, a função vai ser dada de acordo com as características químicas e físicas. Quem dá essas características químicas e físicas é um grupo de átomos ou um átomo específico, certo? Então, nós vamos trabalhar agora com essas funções químicas aí, ok? Então, vamos lá. A nossa primeira função química são os hidrocarbonetos. Então, primeiro que eu vou fazer a pergunta é: o que são hidrocarbonetos? Certo? Os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Veja, hidrogênio e carbonetos de carbono. Então, se eu tenho um composto que só tem carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. Se aparecer um cloro, um oxigênio, um nitrogênio, deixa de ser hidrocarboneto, passa a ser outra função. Entenderam agora porque as substâncias são divididas em grupos para que eles tenham, a gente pode definir as propriedades químicas e físicas dele, certo? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui. Nesse composto aqui, eu só encontro carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então ele é um hidrocarboneto, certo? Outra representação de outro composto só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Veja outra representação, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então é um hidrocarboneto. Veja, só tem carbono e hidrogênio, a representação do anel benzênico aqui, ó. Também é um hidrocarboneto. Ok? Sem querer eu dei três tipos, alguns hidrocarbonetos diferentes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 hidrocarbonetos diferentes. Então, nesse caso, se fez necessário também uma divisão dos hidrocarbonetos. Ou seja, eu tenho a função hidrocarboneto e ela está dividida em 5 grupos. São mais, mas nós vamos estudar os 5 principais grupos dos hidrocarbonetos. Vocês estão notando como é complicado você tentar dividir isso aqui, ó. Olha, esse hidrocarboneto tem propriedades químicas diferentes já desse outro hidrocarboneto, mas são hidrocarbonetos os dois. Por isso que a gente vai dividir ele em hidrocarbonetos, certo? Então, a primeira classificação vai ser, nós vamos trabalhar com ele muito tempo, são os alcanos, certo? Alcanos é o hidrocarboneto, então todo hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada. Por isso que a gente vem aqui em química orgânica a sequência. A cadeia é aberta, não é isso? Então não há fechamento nessa cadeia para ser um alcano. E saturada. Saturada tem a ver com ligações. Nós vimos que saturada é quando só há ligações simples, não é isso? E insaturada é quando há pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Então os alcanos são compostos de uma cadeia aberta e saturada. Veja aqui o exemplo. Aqui, ó. Veja, cadeia aberta e só ligações simples, ó, entre os carbonos. Ó. Aqui ligações químicas, ligações simples entre o carbono. Ó. Então ele é saturado. Todos os hidrocarbonetos classificados como alcanos são saturados. E a cadeia aberta, ó, nenhuma delas faz um fechamento. Então nós temos os alcanos. Vamos estudar bastante os alcanos, porque por modelo dos alcanos vamos entender as outras funções, certo? Alcanos, alcenos.
Alcenos, nós temos os alcenos, são hidrocarbonetos que têm cadeia aberta e são insaturadas. Então ele tem ao menos uma ligação, vou baixar aqui, ó, uma ligação dupla, certo? Uma ligação dupla. Então os alcenos, olha, alcanos, terminação ano, ligações simples. Alcenos, terminação eno, ligação dupla, né? Olha aqui, ó. Então todos os alcenos que eu localizar vai ter uma ligação dupla, ó, uma ligação. As cadeias são todas abertas, ó. Não há fechamento, não há esse fechamento aqui, não há nenhum ciclo. E insaturada, ó, com uma dupla ligação, para ser um alceno dupla, dupla e dupla. Certo? Quanto a essa nomenclaturazinha aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, 2 hexenos, 1 buteno, 3 etil, 1 hexeno, para aprender isso aí mais na frente. Por enquanto, nós vamos só nos concentrar nessa divisão. Vamos lá. Alcinos. Bem, se alcanos é uma ligação dupla, aliás, se alcanos só tem ligações simples, alcenos uma ligação dupla, então assim, alcinos tem uma ligação, ao menos uma ligação tripla. Cadeia é aberta e ao menos uma ligação tripla. Alcinos. Então vamos ver aqui os alcinos, né? Um exemplo de alcino. Lembrando que são todos hidrocarbonetos. Alcanos, alcenos e alcinos. Então vamos para cá. Olha, a ligação tripla, não é isso? Então é um alcino. E se tiver uma ligação dupla aqui, professor? Bem, se tiver uma ligação dupla, prevalece a maior. Ele vai ser um alcino. Certo? Porque quando eu tinha só ligações simples e aparecia uma dupla, não era um alceno? Então, se eu tenho ligação dupla e aparece uma ligação tripla, ele é um alcino. Ligação tripla, ligação tripla, ligação tripla. Quando eu tenho essa figura aqui, ó, esse composto expresso dessa maneira, olha como se apresenta a ligação tripla. Ó. Lembrando que aqui eu tenho um carbono em cada vértice, ó, um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. E entre o primeiro e o segundo carbono eu tenho uma ligação tripla. Certo? A gente vai ver isso aí com calma, a gente vai aprender isso aí. Certo. Vamos para o próximo. Ciclanos ou cicloalcanos. Alcanos é ligações simples. É isso que nós vimos? Mas quando aparece um ciclo é porque a cadeia é fechada, ou seja, a cadeia fechada e saturada. Veja o exemplo dos alcanos aqui, ó. Vamos tirar esse rapazinho aqui, que esse rapazinho está atrapalhando. Vamos para cá, ó. Cadeia cíclica, ó, fechou, teve um ciclo, qualquer ciclo, se fosse só aqui assim, ó, já era ciclo, certo? Cíclica e só ligações simples entre os carbonos. Aí eu tenho um alcano. Bacana? Vamos ver aqui. Vamos agora para quente. Vou colocar o rapazinho aqui para ele não ficar com... Vamos lá. Hidrocarbonetos aromáticos. Apresenta ao menos um anel benzênico. Então esse é o nosso quinto hidrocarboneto. Ele é chamado de aromático por seu aroma. Ele não é muito cheiroso, não. Certo? É aquele cheiro irritante, certo? Os aromáticos, certo? Eles são formados por uma estrutura bem particular que nós vamos ver, que é essa estrutura aqui, ó. 6 carbonos formam um ciclo. Então ele é um ciclano? Não, porque ele é um caso particular dos ciclanos. 6 carbonos formam um ciclo e há as com duplas ligações alternadas, ó. Um sim, outro não. Um sim, outro não. Um sim, outro não. Certo? Aí isso aqui, sempre que eu tenho essa estrutura, eu vou ter um benzeno. Quando aparece outro composto aqui, ó, uma ramificação, eu coloco o nome da ramificação. Sempre vem mais na frente. Ele é representado por essa estrutura aqui, representa que é a cadeia principal, representado por essa estrutura aqui, ó. O hexágono, ó, a figurinha, e essa bolinha aqui quer dizer que essas duplas ligações, ó, elas estão pulando. Essa pula para cá, essa pula para cá, essa pula para cá e assim vai. Isso a gente vê com mais calma. Então, o hidrocarboneto apresenta ao menos um anel benzênico. Isso é o nosso anel benzênico. Nós vamos ver isso mais na frente. Gente, eu não quero que vocês se preocupem em decorar alcano, alceno, sim, não. É só para ver que tem essas divisões. Tanto que isso aqui vocês não vão nem precisar anotar, certo?
Eu fiz aqui o resumo da divisão dos hidrocarbonetos. Alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos ou cicloalcanos e hidrocarbonetos aromáticos. Paramos aqui, certo? Nessa divisão aqui, ok? Paramos aqui, mas agora nós vamos estudar apenas os nossos alcanos. Tudo que me interessa é os alcanos, ok? Quando eu digo estudar, a primeira coisa que a gente tem que saber quando vai estudar um alcano é a sua nomenclatura. Então eu digo nomenclatura dos alcanos de cadeia normal. Eu estou dando um nome ao composto. Então eu vou aprender agora a dar todos os nomes dos alcanos de cadeia normal. Como é que eu vou dar esse nome? Veja, eu tenho aqui, olha, o CH4 só tem carbono e hidrogênio. É um alcano. Certo? Isso aqui é a fórmula estrutural, isso aqui é a fórmula molecular. Qual é o nome dele? Metano. Se todo alcano é dado, com o nome de um alcano de cadeia normal é dado com um prefixo e a terminação sempre ano. Alcano, sempre ano, ano, ano. Sempre termina um composto com ano, é um alcano. Certo? Então vamos lá. E o alcano com 2 carbonos? Certo? Ele vai receber o nome aqui, ó. Et, que é o nome é o prefixo para 2 carbonos, que eu vou contando pelo carbono. Um é met, terminação ano, metano. 2 carbonos, et, quer dizer 2, terminação ano. Então tem um etano. 3 carbono, prop, terminação ano, propano. E 4 carbono, but, que é but, terminação ano. Ok? Então aqui eu tenho os 4 primeiros termos, ou seja, alcano de cadeia normal com carbono, 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono. Ok? Aí eu tenho aqui o meu alcano de cadeia normal. Os 4 primeiros termos dos alcanos na nomenclatura recebem nomes especiais, certo? Isso aqui foi dado de acordo com como ele foi encontrado, onde ele foi, esse butano aqui, ó. Aí vocês olham aqui, esse butano aqui, esse nome, vocês já ouviram falar dele aí. O gás de cozinha tem uma marca bem famosa chamada butano. Que o gás de cozinha é uma mistura de gás propano e gás butano. Todos esses gases aqui, esses compostos, metano, etano, propano e butano, são gases. Certo? São gases a temperatura ambiente. Metano é gás dos pântanos. Esses 3 aqui são encontrados no petróleo. Não é isso? E a gente usa ele para nossa cozinha. Os 4 primeiros termos eles vão receber nomes especiais. A partir do 5º termo, olha eles aqui, ó. Esqueci eles aqui, ó. Metano, etano, propano e butano. A partir do 5º termo, ou seja, alcano de cadeia normal com 5 carbonos, ó, 4, agora vamos para 5, certo? Eles vão receber, vou colocar esse rapazinho aqui para baixo para não atrapalhar, certo? Eles vão receber o nome da seguinte maneira. Eu vou contar os carbonos, quantos são? 5. Não tem nome especial para o alcano com 5 carbonos. Então eu vou colocar o prefixo grego que indica a quantidade. Penta é o prefixo que indica a quantidade 5. O Brasil ganhou quantos Copas do Mundo? 5. Então ele é quanto? Ele é o quê? Pentacampeão. Pentacampeão porque ganhou 5. Não é isso? Então ele tem 5 carbonos. Ele é um pentano. Penta porque são 5 carbonos e ano porque é um alcano, ou seja, só tem carbono e hidrogênio e ligações 5. Certo? E para 6, o próximo termo é o 6. 6 vai ser quanto? O Brasil, na última Copa do Mundo, queria ganhar 6 vitórias na Copa do Mundo. 6. Aliás, 6. Certo? Não ganhou, né? Mas ele queria ser o quê? Hexacampeão. Então, o alcano com 6 carbono vai ser hexano. Bem, aí vocês vão fazendo a relação. 7, o prefixo de 7 é eta, não é isso? Então é um carbono com 7 carbono, um alcano com 7 carbono, é um heptano. Com 8, Dr. Octavus do Homem-Aranha, 8 braços, não é isso? Octa, então eu tenho um octano. Nona,
de 9, nonano, e deca, que é o prefixo para 10, decátulo moderno, lá nas Olimpíadas. É isso? Então, esses prefixos a gente já tem conhecido aí. E assim você vai. 11 carbonos, um do decano, tridecano, por aí vai. Não vamos precisar de carbonos vamos estudar com carbonos com mais de 10. Desculpa, nós vamos estudar estruturas com mais de 10 carbonos, que isso aí tanto seria. Diga aí, ó. Você fazer estrutura com 20 carbonos. Para que isso, né? Até aqui é o básico que a gente precisa. Certo? Quando eu tenho composto com mais do que esse número de carbonos, são compostos específicos. Esses nomes aqui, todos esses aqui, a química orgânica é muito rica em medicamentos, mas esses medicamentos dificilmente seguem essa nomenclatura aqui. Ok? Dificilmente segue essa nomenclatura. Eles recebem nome especial. É isso? Por exemplo, vamos ver aqui. Azitromicina. É um composto orgânico. Certo? Um antibiótico orgânico. Que é um composto orgânico. Porém, eu não sei a estrutura dela. Ela não vai seguir essa nomenclatura ao pé da letra. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui 10 carbonos. Vou colocar o rapazinho no canto dele aqui para ele não ficar triste. Certo. Então aí nós temos que saber o nome dos 10 primeiros termos dos alcanos de cadeia normal. É isso? Quais são eles? Nós vimos metano, etano, propano e butano. Pentano, hexano, heptano, octano, nonano e decano. Esses 10 a gente tem que saber o nome e a estrutura. Certo? Então vamos lá. Nossa atividade dessa semana será o seguinte. Vocês vão copiar os slides para o caderno. Slide 1, 2 e 3, os 3 primeiros. Basta colocar um exemplo para não ficar enfadonho. E pula para o 10, 11 e 12. Copiar no caderno. Só quero isso de vocês essa semana. Certo? Vocês vão copiar. Depois vocês vão tirar fotos. Não tem exercício. Eu coloquei exercício aqui, mas não tem. Eu vou retirar. E vão responder. E vão tirar fotos e enviar no Google Forms. Vou colocar lá na plataforma. Ok? Então essa é a nossa atividade. Vocês vão assistir esse vídeo, pegar os slides que eu vou colocar, certo? Eu vou colocar os slides para vocês e vocês vão copiar no caderno, tirar foto e mandar no Google Formulário. É a nossa primeira atividade do segundo trimestre. Bacana? Não se preocupe. Se tiver com dúvidas de como enviar a atividade, eu vou deixar lá o vídeo para você assistir novamente o vídeo o tutorial de como enviar essa atividade. Ok? Agora lembre-se, olha, em química orgânica, todo o conteúdo é uma sequência, então não deixe acumular dúvidas. Certo? Então marcar umas videoaulas aí, umas videoconferências para a gente tirar essas dúvidas. Ok? Quem tiver com dúvida vai lá, professor, por que isso? A gente vai trabalhar nisso aí. Ok? Então por essa semana está ótimo. Um bom estudo para vocês. Tá ligando aqui não?